Vamos iniciar a análise de uma nova questão, só que agora em um exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Acompanhe comigo o enunciado, vamos lá. Nós temos um exame realizado no ano de 2019, a banca é a FGV, e o que ela pleiteou nessa questão de direito tributário? No final do ano de 2018, o município X ele foi gravemente afetado por fortes chuvas que causaram grandes estragos na localidade. Em razão disso, a Assembleia Legislativa do Estado Y, em que está localizado o município X, aprovou uma lei estadual ordinária concedendo moratória quanto ao pagamento do IPTU, que é o Imposto Predial e Territorial Urbano, do ano subsequente, em favor de todos os contribuintes desse imposto situados no município X. Diante desse cenário, assinale a alternativa correta. Bom, meus caros, nós temos aqui uma situação típica de um caso de moratória, né? Percebam que fica claro, voltando aqui à afirmação, à questão do que está disposta no enunciado, fala que a lei estadual, ela concedeu moratória. Então, se ela concedeu moratória, nós temos que levar os nossos estudos ao artigo 152 do CTN, porque o artigo 152 ele versa sobre as questões relativas à moratória. E diz assim o artigo 152. A moratória somente pode ser concedida, inciso 1, em caráter geral, pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo a que se refira. Então, quando ela for concedida de modo geral, quem tem que conceder a moratória é o próprio ente que instituiu o tributo. Letra B. Poderá ser concedido ainda pela União quanto a tributos de competência dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, quando simultaneamente concedida quanto a tributos de competência federal e as obrigações de direito privado. E no inciso 2, nós temos que a moratória poderá ser concedida em caráter individual por despacho da autoridade administrativa, desde que autorizada por lei nas condições do inciso anterior. Então, nós temos dois tipos de moratória: uma moratória geral e uma moratória de caráter individual. A em caráter individual concedida através de despacho administrativo, a moratória geral concedida através de lei. Só que a moratória geral, percebam, ela se divide em duas. Uma moratória que é concedida pelo próprio ente que instituiu o tributo e uma outra moratória que pode ser concedida pela União em relação aos tributos dos estados, Distrito Federal e municípios. Voltemos para o enunciado. Vale lembrarmos que aqui nós temos uma moratória constituída de modo geral, por quê? Porque foi concedida para todos os contribuintes do município. Só que nós temos um aspecto interessante. O IPTU, ele é um imposto municipal e a aprovação aqui da moratória foi feita pelo Estado. Então nós temos uma moratória concedida pelo Estado em detrimento a um tributo municipal. Será possível? Vamos ver as alternativas. Acompanhe comigo. Alternativa 1. Diz que lei ordinária não é espécie normativa adequada para a concessão de moratória. Está incorreto. Na realidade, a lei ordinária ela pode conceder sim a moratória. Alternativa de letra B. Lei estadual pode conceder moratória em IPTU. Aliás, moratória de IPTU em situação de calamidade pública ou de guerra externa. Nós acabamos de ler no artigo 152 que quem concede a moratória ou é o próprio ente que instituiu ou, eventualmente, a União, no caso de tributos estaduais, municipais e do DF. Então, está incorreto. A alternativa C diz que lei estadual não pode, em nenhuma hipótese, conceder moratória de IPTU. Essa alternativa está correta, por quê? Porque nós vimos que ou quem institui a moratória seria o próprio município, que é o ente específico para tal, ou poderia ser a União, mas o Estado não possui essa possibilidade. A alternativa de letra D
diz que a referida moratória somente poderia ser concedida mediante despacho da autoridade administrativa em caráter individual, alternativa incorreta, porque nós vimos no artigo 152 que poderia ser constituída ou instituída em caráter geral. Desta maneira, meus caros, a alternativa que está correta e deveria ter sido assinalada pelo candidato deveria ter sido a alternativa de letra C. Por quê? Porque a lei estadual, em hipótese qualquer, de acordo com o CTN, poderia instituir um caso de moratória de um tributo municipal. Quem poderia instituir a moratória geral? Ou o próprio ente que instituiu o tributo, ou a União em relação a tributos estaduais, municipais e do Distrito Federal.